Você já sentiu o peso do arrependimento? Aquele nó na garganta por palavras não ditas e por um amor que você só entendeu tarde demais? Esta é a história de dois irmãos que viveram anos sob a sombra da vergonha, apenas para descobrir que seus pais, as pessoas que eles tanto rejeitaram, eram verdadeiros heróis. Uma descoberta chocante, escondida atrás de um móvel velho, em uma casa empoeirada no coração do sertão, revelou um segredo que os forçou a confrontar a própria crueldade. Prepare-se para uma jornada de dor, perdão e redescoberta. Clara e Mateus nunca gostaram de voltar para a pequena vila de poeira e sol no interior da Bahia. Para eles, aquele lugar representava tudo o que eles queriam esquecer. Sua mãe, Luzia, nunca mostrava o rosto, sempre coberto por um lenço que escondia cicatrizes terríveis de um incêndio. Seu pai, Júlio, um homem de sorriso gentil, passou a maior parte da vida em uma cadeira de rodas, com as pernas imóveis. Na cidade grande, para onde fugiram jovens, eles inventaram outras vidas, com pais diferentes, pais normais. Mas a morte não pede permissão. Primeiro o pai se foi, e anos depois, a mãe. Agora, eles estavam de volta, não por luto, mas por negócios. Vender a casa e cortar o último laço com um passado que consideravam um fardo. O ar da casa era pesado, carregado com o cheiro de alecrim seco e saudade. Clara passou o dedo sobre a mesa de madeira, levantando uma nuvem de poeira. Cada objeto parecia um fantasma, uma acusação silenciosa. Mateus, mais prático, começou a medir as paredes, com os olhos focados no valor do terreno, evitando as memórias. Vamos começar pelo quarto dos fundos, disse ele, a voz soando alta demais no silêncio. Aquele guarda-roupa de jacarandá deve valer alguma coisa, mas precisamos tirá-lo para ver se a parede tem infiltração. Aquele armário, pesado e escuro, sempre esteve ali, como uma sentinela guardando segredos que eles nunca se interessaram em saber. Mal sabiam eles que, ao mover aquele móvel, não estariam apenas limpando um cômodo, mas desenterrando as raízes de sua própria história. A infância de Luzia foi interrompida pelo fogo. As chamas alaranjadas, ordenadas pelo coronel da região, um homem cruel que queria as terras de sua família, devoraram a pequena casa de taipa. Naquela noite, o cheiro de fumaça e pavor se impregnou em sua alma. Vovó Benedita, a benzedeira mais respeitada da região, a empurrou para fora, mas ficou presa quando o teto de palha desabou. Luzia, com apenas 12 anos, tentou voltar, sentindo o fogo beijar sua pele, marcando seu rosto para sempre. Ela só conseguiu arrastar sua avó para fora, já nos últimos suspiros. Benedita, com a voz fraca, segurou a mão da neta. O dom não está no rosto, minha filha, está no coração. Cuide do nosso povo. E com essas palavras, a velha curandeira se foi, deixando para Luzia uma herança de dor e poder. Luzia cresceu se escondendo. O lenço em seu rosto tornou-se parte dela, uma barreira contra os olhares de pena e de medo das outras crianças. Enquanto as meninas de sua idade sonhavam com festas e casamentos, Luzia se embrenhava na caatinga, aprendendo os segredos das ervas que sua avó lhe ensinara. O povo da vila, aos poucos, começou a procurá-la, não pela sua aparência, mas pela magia em suas mãos. Ela curava febres com chás de mastruz, fechava feridas com emplastros de ervas e acalmava corações aflitos com rezas sussurradas. Luzia se tornou a protetora silenciosa da comunidade, uma figura misteriosa e respeitada, cujo rosto ninguém via, mas cuja bondade todos sentiam. Ela encontrou seu propósito na dor dos outros, esquecendo-se da sua. Numa tarde de sol escaldante, enquanto buscava raízes perto de um riacho seco, ela ouviu um gemido baixo. Entre as pedras e a vegetação retorcida, encontrou um homem. Era Júlio, um jovem forasteiro que havia desafiado o poder do coronel, defendendo uma família de lavradores. Os jagunços do coronel,
O deixaram ali para morrer, com as pernas esmagadas por uma armadilha de caça. Seu corpo estava febril, e a vida o abandonava. Luzia viu em seus olhos a mesma centelha de desafio que animava seu próprio espírito. Sem hesitar, ela usou toda a sua força para arrastá-lo até sua casa, determinada a não deixar que a crueldade do mundo levasse mais uma alma boa. Durante semanas, a casa de Luzia se encheu com o cheiro de infusões e o som de suas rezas. Ela cuidou de Júlio com uma dedicação feroz. Limpou suas feridas, combateu a febre e o alimentou com caldos. Ele acordava e dormia vendo apenas seus olhos, um par de jabuticabas brilhantes e gentis, por trás do véu. Ele não perguntava sobre o lenço. Ele apenas sentia a força que emanava dela. Aos poucos, Júlio recuperou a consciência e a saúde, mas o movimento de suas pernas se foi para sempre. Durante as longas horas de recuperação, eles conversaram sobre tudo. Sobre sonhos, sobre justiça, sobre a beleza teimosa da vida na Caatinga. E no silêncio daquela casa, um amor profundo e improvável começou a florescer. Júlio se apaixonou pela alma de Luzia, pela sua voz calma, por suas mãos que curavam, pela sua risada rara e preciosa. Ele lhe dizia que ela era a mulher mais forte que já conhecera e que queria passar o resto da vida ao seu lado. O coração de Luzia se enchia de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. Mas, junto com a felicidade, veio o medo. Um medo antigo, enraizado nas cicatrizes de seu rosto. Como poderia um homem tão bom e corajoso amarrar sua vida a alguém como ela, uma mulher marcada? Ela se convenceu de que era uma maldição, um fardo que ele não merecia carregar. O amor para ela era um ato de libertação, e ela precisava libertá-lo dela mesma. Com o coração partido em 1000 pedaços, ela escreveu um bilhete. Nele, dizia que iria embora da vila, que precisava encontrar um novo caminho e que ele deveria fazer o mesmo. Mentiu, dizendo que não poderiam ficar juntos. Uma manhã, enquanto ele dormia, ela o deixou na porta de uma capela na cidade vizinha, onde sabia que ele seria encontrado e ajudado. Deixou o bilhete em seu peito e fugiu, sem olhar para trás, as lágrimas molhando o lenço que cobria seu rosto. Para Luzia, aquele ato de renúncia era a maior prova de amor que ela poderia oferecer, um sacrifício para que ele pudesse ter uma vida plena, longe da sombra de sua desfiguração. Júlio, com a ajuda dos religiosos da capela, se reergueu. Aprendeu a usar a cadeira de rodas não como uma prisão, mas como uma extensão de seu corpo. Suas mãos fortes, que antes trabalhavam a terra, se tornaram hábeis com a madeira, e ele se tornou um artesão conhecido, criando móveis e esculturas que pareciam ter vida. Mas a alegria nunca era completa. As dores fantasmas em suas pernas o atormentavam, e a dor em seu coração, pela perda de Luzia, era ainda mais real. Ele nunca acreditou na carta. Sentia que havia algo mais. Anos se passaram, e a saudade se tornou uma companheira constante. Um dia, um amigo, vendo seu sofrimento, falou sobre uma curandeira poderosa numa vila remota, uma mulher que fazia milagres. A jornada foi longa e difícil, por estradas de terra que castigavam seu corpo. Quando Júlio e seu amigo chegaram à pequena vila, o sol estava se pondo, pintando o céu de um vermelho que lembrava fogo. A casa da curandeira era simples, com um pequeno jardim de ervas na frente. Quando a porta se abriu, uma mulher com o rosto coberto por um lenço apareceu. Júlio sentiu seu coração parar. A voz dela, ao cumprimentá-lo, era a mesma melodia que embalara seus sonhos por todos aqueles anos. Luzia, ele sussurrou, a voz embargada. Ela congelou. Naquele momento, o mundo parou. Ele não via as cicatrizes. Ele via apenas os olhos que nunca conseguiu esquecer. O reencontro foi um turbilhão de lágrimas, de perguntas e de um amor que o tempo e a distância não conseguiram apagar. Júlio não a deixou escapar uma segunda vez.
Ele não se importava com as cicatrizes ou com o que os outros pensavam. Ele só sabia que sua vida só fazia sentido ao lado dela. A cerimônia de casamento foi simples, celebrada pelo padre da paróquia vizinha e testemunhada por toda a vila. A comunidade, que tanto amava e respeitava Luzia, abraçou Júlio como um dos seus. Fizeram uma grande festa no terreiro da capela, com sanfona, comida e muita alegria. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Luzia tirou o lenço. Não para todos, mas para seu marido. Sob a luz do luar, Júlio tocou as marcas em seu rosto com a delicadeza de quem toca algo sagrado. São a prova da sua força, disse ele, e eu amo cada parte de você. A vida floresceu naquela casa. Logo, o som do riso de uma criança ecoou pelos cômodos. Nasceu Clara, uma menina com os olhos brilhantes da mãe. Júlio a carregava em seu colo enquanto se movia pela casa em sua cadeira de rodas, e ela gargalhava, sentindo-se a rainha do mundo. Luzia cantava canções de ninar enquanto preparava seus remédios de ervas, e a presença da filha trouxe uma nova luz à sua vida. 2 anos depois, veio Mateus, um menino quieto e observador, com a mesma determinação do pai. A casa era um santuário de amor, um pequeno universo onde as cicatrizes de Luzia e a cadeira de Júlio não eram deficiências, mas apenas parte de quem eles eram. Para os dois, a família era a cura que eles tanto buscaram. Mas o mundo fora daquela casa não era tão gentil. Quando Clara e Mateus começaram a ir à escola, encontraram a crueldade nos sussurros e nos olhares das outras crianças. Sua mãe é uma bruxa, diziam. Seu pai é aleijado. As palavras feriam mais do que pedras. A vergonha começou a criar raízes em seus corações jovens. Eles chegavam em casa e olhavam para os pais com outros olhos. O lenço da mãe se tornou um monstro, a cadeira do pai, uma corrente. O amor incondicional que recebiam em casa começou a parecer insuficiente para protegê-los da maldade do mundo, e sem perceber, eles começaram a construir seus próprios muros. A adolescência aprofundou o abismo. Clara e Mateus sonhavam com a cidade grande, um lugar onde ninguém os conhecia, onde poderiam ser anônimos, normais. A primeira oportunidade que tiveram, eles partiram para estudar em Salvador, prometendo voltar nas férias. Mas as visitas se tornaram cada vez mais raras e curtas. Por telefone, suas vozes eram distantes. Quando os pais sugeriam uma visita, eles inventavam desculpas. É melhor não, mãe. O apartamento é pequeno. A cidade é muito complicada para o senhor, pai. A verdade era que eles tinham vergonha. Vergonha de apresentar aos seus novos amigos a mãe de rosto coberto e o pai na cadeira de rodas. Cada desculpa era uma pequena traição, um tijolo a mais no muro que os separava. Júlio sentia a distância dos filhos como uma dor física, mais aguda que a de suas pernas ausentes. Ele passava horas em sua oficina, suas mãos transformando a madeira em peças belíssimas, mas seu coração estava pesado. Luzia, por sua vez, se refugiava em seu trabalho, cuidando dos doentes da vila. Ela via a dor nos olhos do marido e sentia a mesma ferida. À noite, eles se sentavam na varanda, olhando as estrelas, e o silêncio entre eles era preenchido por uma tristeza compartilhada. Eles nunca os culparam, apenas sentiam falta. Sentiam falta das risadas, das pequenas discussões, da casa cheia. A ausência dos filhos era um eco constante nos corredores vazios de suas memórias. A notícia da morte de Júlio chegou para Clara por um telefonema de Dona Lourdes, a vizinha. Um ataque cardíaco fulminante. Clara sentiu um choque, um frio na espinha, mas a primeira reação foi de pânico, não de luto. Como ela contaria aos colegas? Como lidaria com a logística? Ela ligou para Mateus. Não vou poder ir, ele disse rapidamente. Tenho provas finais, é impossível. Clara usou uma desculpa parecida. Estou no meio de um projeto importante no trabalho. Eles enviaram dinheiro para o funeral.
dinheiro para substituir sua presença, para apaziguar a culpa que começava a roer suas consciências. Eles não foram se despedir do pai que os amou incondicionalmente. Luzia enterrou o amor de sua vida com a ajuda da vila. Ela permaneceu forte, uma rocha de dignidade em meio à sua dor. Mas sem Júlio, a casa ficou silenciosa demais. A energia que a movia parecia diminuir a cada dia. Ela continuou a cuidar de seus pacientes, mas seus olhos perderam um pouco do brilho. Dona Lourdes a visitava todos os dias, trazendo comida e conversa. Você precisa ligar para seus filhos, Luzia, insistia a amiga. Eles precisam saber que você está sozinha. Luzia apenas balançava a cabeça. Eles têm a vida deles, Lourdes. Não quero ser um fardo. Ela viveu mais 3 anos, sustentada pelas memórias e pelo carinho da comunidade. Morreu dormindo, serenamente, como se finalmente fosse descansar ao lado de seu Júlio. Desta vez, o telefonema de Dona Lourdes foi mais duro. Sua mãe se foi, disse ela, a voz sem rodeios. Espero por Deus, que ao menos agora, vocês tenham a decência de aparecer. A culpa, antes uma pequena brasa, se tornou uma fogueira no peito de Clara e Mateus. Eles vieram para o enterro, estranhos em sua própria terra natal. Ficaram nos fundos, ouvindo os moradores da vila falarem com carinho e reverência sobre sua mãe, a curandeira, a protetora. Eles não choraram. Talvez porque não se sentissem no direito, ou talvez porque o poço de suas emoções estivesse seco pela longa negligência. Após a cerimônia, eles foram direto para a casa, com um único objetivo: avaliar, empacotar e vender. Acabar com aquilo o mais rápido possível. Mateus e Clara começaram a tarefa de esvaziar a casa. Era um trabalho mecânico, roupas velhas em sacos, utensílios de cozinha em caixas. Cada item evocava um flash de memória que eles rapidamente suprimiam. Então, chegaram ao quarto dos fundos e ao imponente guarda-roupa de jacarandá. Vamos, me ajude aqui, disse Mateus, já forçando o móvel. O armário era incrivelmente pesado. Eles empurraram juntos, com um esforço que os deixou ofegantes. O móvel rangeu, arrastando-se pelo chão de cimento queimado. E então, eles viram. A madeira escura do armário havia escondido um contorno na parede caiada. Uma porta que eles nunca souberam que existia. Eles se entreolharam, a respiração suspensa. A curiosidade pela primeira vez superou o desejo de ir embora. A porta não tinha maçaneta, apenas uma pequena fenda. Mateus forçou a abertura com uma ferramenta que encontrou na oficina do pai. A porta cedeu com um gemido longo e poeirento, revelando um cômodo escuro, não maior que um armário. Um cheiro de ervas secas e papel velho flutuou até eles. Usando a lanterna do celular, eles iluminaram o interior. O pequeno espaço estava meticulosamente organizado. Não era um depósito de lixo, mas um santuário. Um santuário dos segredos de seus pais. Nas prateleiras, dezenas de potes de vidro continham ervas, sementes e raízes, cada um com uma etiqueta escrita na caligrafia delicada de sua mãe. Em uma parede, penduradas em pregos, havia dezenas de ex-votos. Pequenas esculturas de madeira e cera, representando pernas, braços, cabeças e corações. Eram agradecimentos, oferendas de pessoas curadas, promessas pagas por milagres que sua mãe havia realizado em silêncio. Clara pegou uma pequena perna de madeira. Embaixo estava escrito: Obrigado, Dona Luzia, por salvar meu filho. Eram dezenas, talvez centenas. Um testemunho silencioso de uma vida dedicada a aliviar a dor alheia. Mateus, por sua vez, encontrou uma caixa de madeira no chão. Dentro, não havia dinheiro ou joias. Havia cartas. Dezenas de cartas amareladas, amarradas com fitas coloridas. Eram de pessoas de toda a região, agradecendo a Luzia por curas, por conselhos, por ter salvado suas colheitas com suas rezas para a chuva. Eram cartas de gratidão profunda, tratando sua mãe como uma santa. Em outra caixa,
Ele encontrou as ferramentas de seu pai, polidas pelo uso, e ao lado delas, um caderno com esboços de brinquedos, um cavalinho de balanço, uma boneca de madeira. Eram projetos de presentes que ele planejava fazer para os netos que nunca conheceu. Clara continuou a explorar o cômodo. No fundo, em uma pequena caixa de metal, ela encontrou algo que a fez prender a respiração. Era uma única fotografia, gasta e desbotada. Nela, uma jovem de sorriso radiante e cabelos longos olhava para a câmera. Seus olhos eram inconfundíveis. Era sua mãe, Luzia, antes do fogo. A beleza dela era estonteante, cheia de vida e de sonhos. Clara nunca tinha visto o rosto de sua mãe. Não o rosto inteiro, não assim. A imagem era como um soco no estômago, a personificação de tudo o que sua mãe havia perdido, de tudo o que eles, seus filhos, nunca se deram ao trabalho de perguntar. Ao lado da foto, havia um recorte de jornal antigo e amarelado. O título dizia: Lavrador desafia poder de coronel e salva famílias de despejo. A matéria contava a história de um jovem forasteiro chamado Júlio, que organizou os moradores para resistir a uma ordem de despejo ilegal. Ele havia enfrentado os jagunços do coronel, dando tempo para que as famílias fugissem com seus pertences. O artigo mencionava que o jovem herói havia sido brutalmente atacado e deixado para morrer, perdendo o movimento das pernas. Aquele não era um artigo sobre uma vítima. Era a história de um herói. O pai deles não era um aleijado. Ele era um homem que sacrificou as próprias pernas para salvar os outros. Naquele quartinho escuro e empoeirado, a verdade caiu sobre Clara e Mateus com a força de uma avalanche. As peças se encaixaram, formando uma imagem devastadora de sua própria ignorância e crueldade. A mãe que escondia o rosto não era uma bruxa, era uma sobrevivente que transformou sua dor em poder de cura para centenas de pessoas. O pai na cadeira de rodas não era um inválido, era um guerreiro que escolheu a justiça em vez da própria segurança. Seus pais não eram motivo de vergonha, eram a definição de coragem. E eles, seus filhos, os haviam desprezado por isso. As lágrimas finalmente vieram. Não lágrimas de luto, mas de uma vergonha profunda e ardente. Clara caiu de joelhos no chão, soluçando, agarrada à foto da mãe que ela nunca conheceu de verdade. Mateus encostou-se na parede, o rosto escondido nas mãos, o corpo tremendo com soluços silenciosos. Todo o desprezo, toda a distância, toda a negligência se materializou como um veneno em suas veias. Eles choraram pela infância que não valorizaram, pelos heróis que não reconheceram, pelas últimas palavras de amor que nunca disseram. Choraram pelo tempo perdido, um tempo que jamais poderiam recuperar. Eles passaram a noite naquele cômodo, lendo cada carta, tocando cada objeto, absorvendo a magnitude da vida de seus pais. Ao amanhecer, eles não eram mais as mesmas pessoas. A frieza havia se dissipado, substituída por um profundo sentimento de admiração e um desejo avassalador de reparar o irreparável. Eles saíram da casa e foram até o cemitério. Diante dos túmulos simples de Luzia e Júlio, eles pediram perdão. Um perdão silencioso, que vinha do fundo de suas almas transformadas. Eles não falavam um com o outro, mas ambos sabiam que a decisão já estava tomada. Eles não venderam a casa. Em vez disso, usaram suas economias para reformá-la. Não para apagar o passado, mas para honrá-lo. A oficina de Júlio foi restaurada, e o quartinho secreto de Luzia foi preservado, transformado em um pequeno memorial. A casa se tornou um ponto de encontro, um lugar para onde eles traziam seus próprios filhos nas férias. Um lugar para contar a história da avó benzedeira, com o coração maior que o mundo, e do avô artesão, que tinha pernas de coragem. A casa deixou de ser um símbolo de vergonha para se tornar um farol de orgulho, a raiz que eles finalmente haviam redescoberto. Numa tarde ensolarada, anos depois, enquanto seus filhos brincavam no quintal, Clara estava na varanda,
cuidando das mesmas ervas que sua mãe um dia cultivou. Ela sentiu uma brisa suave e um cheiro familiar de alecrim. Por um instante, pareceu-lhe ver, perto da velha mangueira, a silhueta de uma mulher com um lenço no rosto e um homem ao seu lado, sorrindo. Ela piscou, e a imagem se foi. Mas a paz permaneceu em seu coração. Ela e Mateus entenderam que a verdadeira herança de seus pais não era a terra ou a casa, mas a lição de que as maiores cicatrizes e as maiores deficiências não são aquelas que vemos no corpo, mas aquelas que carregamos na alma. Eles finalmente aprenderam que o amor e a coragem podem florescer nos lugares mais áridos, e que nunca é tarde demais para entender e honrar as nossas origens. A história de Luzia e Júlio não morreu com eles. Ela renasceu, forte e vibrante, no coração de seus filhos e netos, ecoando pela poeira do sertão como uma prece de amor e redenção. O legado deles não estava escondido atrás de um armário, mas sempre esteve ali, à vista de todos, no carinho da comunidade, na força da caatinga e, finalmente, nos olhos dos filhos que aprenderam a enxergar. Mateus, que antes só via valores monetários, agora ensinava seu filho a entalhar madeira, usando as velhas ferramentas do avô. Ele contava ao menino histórias sobre o herói que enfrentou um coronel, não com armas, mas com bravura. Clara, a executiva da cidade grande, encontrou um novo propósito ao catalogar as ervas e os conhecimentos de sua mãe, criando um pequeno livro para a comunidade, para que o dom de Luzia nunca se perdesse. Eles não tentaram apagar a culpa, mas a transformaram em ação, garantindo que a luz de seus pais continuasse a brilhar, iluminando o caminho para as futuras gerações. Ao abrirem aquela porta, Clara e Mateus não encontraram apenas os segredos de seus pais. Eles encontraram a si mesmos. Encontraram a redenção que não sabiam que buscavam. O maior tesouro não estava em objetos, mas na compreensão de que foram filhos de gigantes, cuja força residia na vulnerabilidade e cujo heroísmo estava nos atos silenciosos de amor e sacrifício. A casa, antes um fardo, tornou-se o seu porto seguro, o elo sagrado com a coragem que agora corria em suas veias. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante até o fim. Se a história de Luzia e Júlio tocou seu coração, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta. E agora, eu pergunto a você: você já julgou alguém pela aparência, sem conhecer a força que essa pessoa carregava por dentro? Deixe sua reflexão nos comentários.